Nem toda vitória começa com força. Algumas começam com um símbolo. Mas antes do símbolo veio a fome. E antes da vitória veio o cerco. Antioquia. No ano de 1097, os exércitos da Primeira Cruzada chegaram a Antioquia, uma das cidades mais fortificadas do mundo medieval, localizada entre o Império Bizantino e Jerusalém. Controlar Antioquia era controlar o caminho para a Terra Santa. Durante 8 meses, os cruzados liderados por Bohemundo de Taranto, Godofredo de Bulhões e Raimundo de Toulouse tentaram tomar a cidade pela fome, mas não tinham força para tomá-la. A fome, as doenças e as deserções começavam a enfraquecer o exército, antes mesmo da vitória. Em 3 de junho de 1098, a cidade finalmente caiu, não por força, mas por traição. Bohemundo negociou com um guarda dentro das muralhas, e durante a noite os cruzados entraram. O que se seguiu foi um massacre. Mas a vitória não estava completa. Eles não conseguiram dominar a cidadela no alto da colina. Apenas um dia depois, um exército chegou, numeroso, mas dividido, formado por diferentes emires que não lutavam como um só, um detalhe que se tornaria decisivo. Mesmo assim, liderados por Kerbogá, governador de Mossul, eles cercaram Antioquia. Agora, os conquistadores estavam presos. Antioquia havia mudado de mãos. Os cruzados haviam se tornado os sitiados. Sem rotas de fuga, sem reforços e sem comida suficiente, dentro das muralhas, o mesmo exército que havia vencido agora estava à morte. A fome consumia os homens, armaduras pesadas demais para corpos já sem força. A disciplina se quebrava e a esperança desaparecia. Antioquia não era mais uma conquista, era uma armadilha. Foi nesse ponto do colapso que surgiu um relato inesperado. Um camponês afirmou ter recebido uma visão. Segundo ele, a lança que perfurou o Cristo estava enterrada sob a igreja de Antioquia. Sem alternativas, os líderes autorizaram a escavação. Não havia certeza, apenas desespero. Enquanto cavavam, o exército de Kerbogá aguardava do lado de fora o fim inevitável. Dias depois, algo foi encontrado. Uma ponta de metal, uma lança. Naquele momento, a questão não era a autenticidade, era significado. Um exército à beira do colapso interpretou aquilo como um sinal de que não estavam abandonados. Em 28 de junho de 1098, os cruzados tomaram uma decisão impossível. Saíram da cidade para enfrentar um exército maior. Famintos, enfraquecidos, mas organizados, a disciplina dos cruzados e a desunião do exército de Kerbogá mudaram o rumo da batalha. Contra todas as probabilidades, o exército muçulmano recuou. Antioquia permaneceu sob o controle cruzado. A vitória consolidou o domínio cruzado no norte da Síria e deu origem ao Principado de Antioquia sob o comando de Bohemundo. Mais do que uma vitória, foi o caminho aberto para Jerusalém. A lança sagrada, real ou não, tornou-se um símbolo de proteção, fé e legitimidade. Décadas depois, surgiria a Ordem dos Cavaleiros Templários. Eles não estiveram em Antioquia, mas herdaram algo essencial: a crença de que, quando tudo falha, a fé sustenta o guerreiro. Talvez o verdadeiro poder daquela lança nunca tenha estado no metal, mas naquilo que ela despertou. Porque, no fim, não é a relíquia que protege o homem, é o propósito que ele decide carregar. Histórias como essa não terminam em Antioquia. Elas ecoaram através dos séculos, moldando homens, ordens e crenças. Se você quer entender o que veio depois, inscreva-se. No próximo episódio, o nascimento dos Cavaleiros Templários.
Depois de Antioquia, a fé deixou de ser apenas crença e se tornou uma arma. Foi assim que nasceu uma ordem, disposta a lutar e morrer por aquilo em que acreditava.